Bom, acabamos de ver a terceira temporada de True Detective da HBO, né? A série ficou fora do ar aí 4 anos depois de um breve hiato aí, depois da segunda temporada, que não foi muito bem recebida pelo público e pela crítica, embora eu goste bastante da segunda temporada. Eu também gostei. Eu acho que tem o seu valor. Tem seu valor, não é tão boa quanto a primeira, óbvio, isso aí não tem como discutir. A primeira é imbatível ainda e tal, mas essa terceira temporada, ela resgatou muita coisa da primeira temporada, aquela coisa mítica, né? True Detective mesmo, aquela coisa de ser realmente uma série focada numa investigação, né? Não ter tantas subtramas ali que fossem, que desviassem um pouco o foco da trama central, como acabou sendo na segunda temporada. E a atmosfera, né? Da história dessa terceira temporada, que também resgatou, acho que um pouco daquele clima, né, da primeira, né? E a questão de você ter uma dupla de investigadores que não conseguem mais separar, né, o trabalho da vida privada, né? Aquilo, eles estão tão imersos, engajados em descobrir, né, os assassinos, que aquilo corrói, né, eles por dentro, e eles carregam durante décadas aquele peso, né, de não ter conseguido concluir da melhor maneira o trabalho que eles estavam executando. Então aquilo meio que persegue e perturba eles por muito tempo. Então acho que a grande similaridade entre a primeira e a terceira temporada tá nessa questão de ter personagens que estão super envolvidos, né, e perturbados por conta do crime que eles estão. E foi uma boa jogada, né? Essa coisa, na primeira temporada a gente tinha isso também, né, de ficar em 2 faixas temporais. A terceira temporada aposta uma terceira faixa temporal, então a gente vê essa história acontecendo em 3 tempos distintos, né? Começa na década de 80, quando somem os 2 irmãos, e a investigação começa com os personagens do Mahershala Ali e do Stephen Dorff, que são os 2 detetives envolvidos no caso ali. Depois a gente vê outros pedaços dessa história e da investigação que é retomada no início dos anos 90, e depois em 2015, já com a versão mais velha deles, né? O personagem do Mahershala Ali, o Wayne Hayes, que está ali já sofrendo com problemas de saúde porque ele está perdendo a memória. Ele aparentemente tem... Eles não falam claramente, mas ele como se fosse um Alzheimer. Exatamente, assim, né? E ele tem flashes daquilo, então... Ou uma demência, alguma coisa assim. Né? Pois é, e a gente vai descobrindo, né? Porque a graça toda dessa coisa de quebrar a história em faixas temporais é que você vai tendo um quebra-cabeça que a cada capítulo novo te apresenta uma pecinha nova. Pra você encaixar aqui, encaixar ali. Só que aqui você tem peças novas em 3 tempos diferentes acontecendo. Então você tem uma novidade, você descobre uma novidade na investigação dos anos 80, uma dos anos 90 e outra no tempo presente, né? Então eu acho que a grande sacada dessa temporada é trabalhar não só com essa coisa do investigador que está, né, perturbado, com aquilo incomodado, que aquilo corrói ele por dentro, mas também ele está lutando com a questão da memória. Entendeu? Então, assim, E isso acaba refletindo no espectador, né? Porque a gente acaba não sabendo, seja a gente pode confiar nas memórias dele. Essas lembranças são fidedignas, entendeu? Foi isso mesmo, ele tinha alguma... Então, assim, cria uma dúvida, né, com relação a tudo que foi construído, né? E na verdade depois a gente vê que o andamento mesmo da investigação não aconteceu não por problemas de memória, mas por questões, né, políticas, pessoais e... Muito poder envolvido, né? E também é importante a gente... É aquela coisa de, às vezes, a informação tá ali, mas ela não tá ligada com outra que é essencial para fazer aquilo ficar claro. Então precisou, assim, de décadas para ele conseguir juntar os pontos, né? E chegar na conclusão desse crime, né? E a história também acaba falando não só sobre a investigação em si, mas sobre outras questões, né? Como o racismo ali ainda, né? Porque o Wayne, né, o personagem do Mahershala, óbvio, um policial negro, um detetive negro, e que por conta disso, do racismo velado, embora ele fosse velado, respeitado... Não é tão velado, né? Às vezes é bem escancarado. Né? Mas eu digo assim, ele tá, aceitamos você aqui na força policial, mas a gente não leva em conta os seus palpites, as suas opiniões, os seus insights, e aí acabam enfiando os pés pelas mãos e atrapalhando a investigação em determinados momentos. Mesmo que ele tenha mérito em muitos momentos, isso é sempre colocado... de lado, em xeque ou de lado por ele ser negro. Né? E aí tem a questão também da relação dele com a esposa, né?
que ele conhece, uma professora que ele conhece no início da investigação, a Amélia, feita pela Carmen Ejogo, que está excelente também, né? Que é um destaque, inclusive, gente, né? A gente vai ter aí indicações ao Emmy, sem dúvida nenhuma. Os três com certeza vão ser indicados. Com certeza, isso aí, olha... Até no início, quando a temporada começou, eu fiquei meio com o pé atrás. Pô, Stephen Dorff, né? Um ator, assim, que eu nunca levei muita fé, não. Ele mandou muito bem. O cara arrebenta, assim. Ele bate bola muito bem com o Mahershala, que quando tem as cenas também com a Carmen Ejogo, né? Porque eles acabam se transformando num casal ao longo da história aí. E tem momentos, assim, de embate entre eles, assim, que é muito, muito forte, né? E as discussões... por mais amizade que eles tivessem cultivado, o quanto o trabalho também corroeu isso e o quanto também ele estava impregnado de racismo na relação com o amigo, né? Sim. Então, assim, é uma jornada dos dois, de um relacionamento que ultrapassa o profissional. E de uma descoberta, né? Então, descoberta pessoal deles também, né? E assim, é uma amizade, é a evolução de uma amizade que foge do profissional, que são duas pessoas que mudam como pessoas, né, se melhoram como pessoas, né, se encontram como amigos, né, então é legal isso. Então você tem você pode desenhar essa temporada como uma jornada pessoal do personagem do Mahershala Ali, essa jornada deles dois como um casal profissional que a amizade ultrapassa o tempo, ultrapassa a falência ali daquela investigação, né, e depois a redenção que vem quando eles já estão aí na terceira idade. E você tem também o relacionamento do personagem do Mahershala com a esposa, que ela faz ali um terceiro personagem, né? Terceiro detetive importante, peça fundamental. Principalmente do trabalho que ela faz ao longo dos anos, ela acaba escrevendo um livro, né, sobre a investigação em paralelo e é aquela ponta solta que faltava para ele fazer a ligação, né, dos fatos. Né? Mas é legal porque a cada episódio, né, realmente a sensação de que é um tabuleiro de xadrez, de quebra-cabeças realmente ali, as pecinhas que você vão dando para você vai encaixando aqui, encaixando ali, conhecendo um aspecto novo do personagem ou dos personagens, né? Até o desfecho realmente, que quando a resolução do caso vem, que na verdade acaba que o caso em si, ele era a grande distração da temporada, porque o que a gente está vendo é a mudança dessas pessoas, exatamente, né? Como que aquilo impactou a vida deles e como que aquilo fez eles mudarem como pessoas, né? Porque assim, quem gosta de histórias policiais e suspense, essa parte investigativa, hoje em dia está muito mal acostumado, porque a gente tem aquela avalanche de informações sobre tecnologia, sobre aquela investigação do detalhe, do sangue, da digital, de não sei o que. E a gente vê uma investigação que às vezes falha nisso, porque a gente está falando de um crime que aconteceu nos anos 80, né? E vai muito mais para aquela parte da dedução mesmo, entendeu? De você pegar nas mentiras, nas histórias mal contadas, nas incongruências, nessas coisas que estão muito mais no discurso do que nos fatos em si, né? E é uma história que acaba falando muito sobre a falência moral das pessoas mesmo, né? E como que uma vida miserável acaba desencadeando uma série de eventos que são catastróficos, tanto no nível pessoal quanto emocional, para vários personagens, né? Por exemplo, um personagem coadjuvante que é feito pelo Scott McNeary, que é o Tom Purcell, que é o pai das crianças, que tem uma jornada fantástica, que é um cara que também está se descobrindo e viveu ali uma relação muito doentia com a esposa, né? Muito conflituosa também, e acaba encontrando um porto seguro depois de um determinado momento, através da relação que ele desenvolve de amizade com o detetive feito pelo Stephen Dorff, né? E tem também toda a questão dele da descoberta e das coisas que vão acontecendo, das reviravoltas que ocorrem também no caso em função disso e na vida dele. E ele desempenha um papel crucial no desenrolar dos fatos pro telespectador, né? Então, assim, ele meio que antecipa, ele ajuda a construir meio que o final da história pra gente, ele desvenda, né, o mistério, né, do crime antes dos detetives. Então é legal isso, porque a gente chega num nível de conhecimento que o personagem lá do Mahershala,
Stephen Dorff. Não, ainda não chegaram. Não. Então, assim, é legal como a narrativa ela fragmenta, mas é maluco isso, né? É um jeito doido de contar uma história, mas que você tem ali os fragmentos, mas você vai completando. E é aquela coisa que eu particularmente gosto muito, que é uma história que vai criando várias perguntas, né, ao longo do caminho. Né? E você chega no desfecho, no 8º episódio, a temporada de 8 episódios, e você eles não vão responder tudo, e de fato não respondem tudo. Porque tem coisas que nem precisa responder. Elas ficam no ar para sua interpretação, para discussão e tal. E o próprio final em si, ele te leva uma série de questionamentos, né? Ele é muito mais metafórico do que qualquer outra coisa. Você não sabe... E é agridoce também, né? Porque você... é um final feliz, mas ao mesmo tempo o cara que descobriu aquilo ali, ele não tem a memória dele tão viva para saber que ele encontrou a solução para aquele caso. É muito louco. E a gente também não sabe se aquele final, aquela história que foi contada é a história ou é um desejo dele. Um devaneio, um né? devaneio de que aquele final fosse aquele final, né? Porque, digamos assim, no primeiro momento que a gente tem ok, a história terminou, ela é triste. E aí começa um devaneio, que a gente não sabe se é real ou não. Entendeu? Então, assim, Fica aberta a interpretação, né? Quando vocês assistirem, vocês vão entender o que a gente tá falando, porque também não quer contar pra não estragar a graça. E você que tá aí, de repente, você já assistiu também, como a gente já assistiu, com certeza pode ter uma leitura totalmente oposta. Exatamente, né? Ou até achar que, de repente, o mistério em si é muito mais importante do que a jornada dos personagens, né? Mas eu, particularmente, prefiro... Eu acho que a série nem se propõe a isso, sabe? Não foi na primeira temporada, nem na segunda. Ela tá debruçada. Né, ele é um cenário, ele faz parte, é um elemento crime, mas ele não é o centro da história, entendeu? E tudo gira em torno dele, gira. Mas, assim, é o que se constrói em torno de que faz a graça é mostrar essa relação dos detetives entre eles e a relação deles com o crime, não o crime em si, né? E o Nick Pizzolatto, que é o criador de True Detective, foi até inteligente nessa terceira temporada, que ele conseguiu estabelecer uma ligação com a primeira. Tem um mini crossover ali e tal, que estabelece ali um universo realmente dessas histórias aí, ou pelo menos da primeira com essa terceira temporada, uma ligação assim indireta, que foi bem legal também, bem curiosa, né? Serve assim como uma surpresinha e tal. E que valoriza a história, né? Ela não muda os rumos da história, mas ela valoriza, porque ela te faz falar, ok, beleza. As coisas que acontecem nessa história podem ter alguma relação com aquela, né? Não que de forma direta, mas tem. E você vê isso até refletido através dos personagens, das angústias desses personagens, porque na primeira temporada a gente vê os dois, né? O personagem do Woody Harrelson e do Matthew McConaughey são amplamente impactados, né? Pelos rumos daquela investigação toda. E a mesma coisa acontece aqui nesse terceiro ano, né? E um belo terceiro ano, gostei pra caramba. E eu espero que, assim como outras séries ganharam vida longa, que True Detective continue trazendo novas temporadas, dando... Não, e que a HBO dê espaço pro Pizzolatto, realmente não precisa fazer... Eu não quero outra temporada em 2020, dá aí uns 2, 3 anos de intervalo. Escrever e trazer... Porque isso é saudável, pra esse tipo de história contida... E que é muito bem amarradinha. Que é lenta, né? Precisa ser construída com... Não é uma série que não é uma coisa que você pode escrever em um mês. E não é uma coisa que você assiste esperando grito, porradaria e bomba. Você quer inteligência no desenrolar. Inteligência, você quer bons diálogos. Estabelecer um envolvimento com os personagens. Coerência, né? bons personagens. E bons atores atuando, Sim. né? Então, assim... Que é o diferencial. Que é o diferencial, que eu acho que é o que marcou a primeira temporada. Eu não desmereço a segunda temporada, acho que ela só saiu um pouco do tom da primeira, mas ela tem a sua porque ela tá num ambiente urbano, né? Mas diferente, ela tem uma linguagem e uma estética que eu gosto. Então, assim... Não, e claramente ele tentou fazer uma coisa muito diferente da primeira. E as pessoas tinham amado muito a primeira temporada. Então a comparação foi cruel. Normal, mas assim, se você se distanciar da primeira e analisar a segunda como uma obra fechada... Eu acho que tem bastante valor. Eu acho que quem não gostou, se der uma segunda chance, reassistir. É isso aí. True Detective, né, foi uma das séries que a gente destacou que seriam assim as mais chamadas do ano, né, as mais esperadas. Não decepcionou, ao contrário. E agora a gente quer True Detective Season 4. Isso aí. Quem serão os detetives da vez? Madonna e Lady Gaga. Até a próxima, gente. Tchau, gente.